uma orientadora, professora mestranda Chan Baxal, que é minha mãe e a Salvador. Uma fotografia de um dos ensaios que a gente fez no Baixão durante esse semestre. E todos os tópicos que eu vou mostrar para vocês têm algumas imagens que acompanham os textos. Então vocês podem ver, sempre tem uma legenda que aborda transição de gênero e decolonialidade do corpo. Eu sou uma pessoa travesti, precisei mencionar. E a forma como eu me reencontrei no meu próprio corpo é a minha pesquisa. Inicialmente, essa pesquisa começa em 2018 na UFBA e foi reelaborada agora em 2023. Na UFBA vai fazer a mobilidade acadêmica no curso de licenciatura em Salvador. Esse texto memorial ele reúne relatos sobre o meu processo de criação e também o que eu chamo de achados do processo de criação, que são como parâmetros que eu encontrei durante o processo de criação que me fez entender sobre a minha prática artística. Bom, essa apresentação, essa pesquisa, desculpa, ela é uma resposta aos meus questionamentos de vida. Eu sou uma pessoa que desde a infância se depara com questionamentos numa diferença entre o que eu sinto e o que é imposto para eu fazer, para eu sentir. Então existem vários questionamentos que vêm, digamos assim, me perturbando toda a vida, e essa pesquisa é uma resposta, uma oportunidade de responder. Ou se eu não conseguir responder, fazer um carinho, um afago a esses tantos questionamentos que me seguem, me perseguem e me formam também identidade. Fenômeno da pesquisa. Bom, o que eu pesquiso? Eu pesquiso sobre o meu corpo. Eu sempre fui interessada, através esses questionamentos sempre me levaram, me geraram o interesse de perguntar como o corpo se move, o que move um corpo. E a partir desses questionamentos, dessas reflexões, como o corpo pode se mover? Qual é a melhor forma de um corpo se mover? Então, quando eu entrei na academia, toda essa minha trajetória de vida se realizou nesses questionamentos que retornaram, que me levaram a movimentos de retorno aos meus próprios movimentos, aos movimentos do meu próprio corpo, aos impulsionadores dos meus movimentos. Então não haveria outro fenômeno a pesquisar no seu meu corpo, como eu atravesso as questões e como as questões me atravessam também. Problema. Essa é a melhor parte. Não existe um problema na minha pesquisa, existem vários problemas, várias questões. E quando eu inicio essa pesquisa, eu não tenho consciência de qual é o problema. Eu não sei o que eu quero resolver. Eu sinto uma necessidade muito forte de realizar essa pesquisa. Um impulso, que eu não sei de onde veio, eu não sei para onde vai me levar. Então eu não sei qual é o problema do início da pesquisa. Mas tem algo que, um questionamento assim, maior, que sempre me acompanhou, que é como ter sido criada como menino me delimita, me bloqueia, como essas imposições de gênero, né, melhor dizendo, fazem eu perder a consciência do meu corpo. Depois, em outro momento, quando eu transiciono, como essa transição de gênero me reelabora possibilidades, me dá outras possibilidades de movimentação, de expressão e de entendimento do meu corpo, e a partir do meu corpo de quem eu sou e do que eu posso fazer no mundo. No decorrer da pesquisa, eu vou encontrando outros problemas, por exemplo, como eu vou apresentar isso para o público? Como eu vou falar de transição de gênero para um público que eu já esperava majoritariamente pessoas cisgêneros? A técnica do meu corpo foram redescobertas a partir da transição de gênero. Então aqui eu tenho um jogo.
enquanto eu pesquiso como as imposições de gênero trancafiaram o meu corpo, as minhas potencialidades, eu investigo também como a minha transição de gênero me dá outro olhar e outro entendimento também para as minhas técnicas de corpo. Por último, analisar como se dá os meus processos de criação em arte e como eu posso apresentar isso numa perspectiva não binária, no prisma da travestilidade. O que justifica essa pesquisa? Bom, aqui é um ponto muito forte, eu diria, porque talvez seja pouco para algumas pessoas que nunca tiveram que não passaram a vida escutando que o seu modo de andar está errado, o seu modo de falar está equivocado, o seu modo de pensar até e promover arte não condiz com a realidade. Mas isso acompanha a minha trajetória. Então hoje, quando eu me dei conta dessa pesquisa, que essa pesquisa me fortalece enquanto uma artista travesti, isso é um ouro, isso é muito brilhante. Faço parte de um terreiro que é de Umbanda, então quando eu encontrei esse livro, quem me apresentou inclusive foi o Nino Calixto, que é meu irmão de santo, eu fiquei assim, gente, é incrível. E isso, assim, essa metodologia me ajuda muito a entender ainda mais o meu processo, porque eu deparo com o modo que eu lido com as coisas e quando eu encontro nesse livro ele vai descrevendo todas as minhas ações. Então foi perfeito, eles são perfeitos esses macumbeiros, assim, porque eles vão me dando possibilidade de acreditar ainda mais em mim. Para quem não sabe o que é Candomblé, Candomblé é a pessoa que serve a entidade do terreiro, que organiza uma gira, que está ali, digamos que a serviço, e não se pode dar o luxo de saber, porque quando o Candomblé se dá o luxo de saber, ele perde a oportunidade de aprender um pouco mais. E assim sou eu nessa pesquisa, que é algo que às vezes me parece aterrorizante, não saber, né? Esperar acontecer, estar atenta ao que está acontecendo, atenta ao processo, atenta aos impulsos, aos devaneios, porque é disso que se construiu esse espetáculo. Aqui, infelizmente, eu já peço desculpa as palavras não estão muito visíveis e elegíveis, eu acho. Mas aqui é uma imagem que tenta ilustrar um pouco de como eu penso essa formação do espetáculo, processo de revolta. O que compõe esse espetáculo são noções de jogo, instalação e performance, porque o que é armado ali, o meu quarto conforto, ele disponibiliza peças para as pessoas escolherem, que é o conceito de jogo que eu trago, que essas peças elas vão deliberar a minha performance, que é esse outro conceito. E tudo ali está acontecendo também numa instalação, porque está tudo independendo de tudo. Os desenhos, digamos assim, sobrevivem sozinhos, o altar sobrevive sozinho, eu sobrevivo sozinho, mas todo mundo também precisa das pessoas e é isso que compõe o espetáculo. Os meus referenciais teóricos são... Como eu já apresentei, que referenciou a minha metodologia, Luiz Simas e Luiz Rufino, com a pesquisa Cambono no livro Fogo no Mato, a Ciência Encantada das Macumbas. Aqui são os meus principais, digamos assim. Queria apresentar mais para vocês, mas não vai ter. Ciane Fernandes, que é uma pesquisadora da dança, no texto Em Busca da Escrita com Dança, algumas abordagens metodológicas de pesquisa com prática artística, de 2013, e Cecília Salles, de 98, sobre o processo de criação no livro Gesto Inacabado, Processo de Criação Artística. Aqui, a minha divisão de capítulos eu entendo como as chaves do processo, as chaves do espetáculo.
como as chaves estão expostas ao público, para o público escolher, da mesma forma eu entendo o que seriam os capítulos. Então a primeira chave é a falha da cisgeneridade, que eu apresento assim, um breve relato sobre o meu processo de transição, sobre questões de gênero, sobre questões de corpo, gênero e sociedade. Na segunda chave, Performance e Processo de Revolta na UFBA em 2018, eu apresento de forma descritiva como se deu o meu processo de criação lá na UFBA, lá em 2018, que é a primeira parte, que é quando eu inicio, digamos assim, essa pesquisa. A terceira chave, Performance e Processo de Revolta na UFBA em 2023, eu apresento como foi o meu processo de criação nesse ano, né, que se iniciou no primeiro semestre desse ano, deu continuidade no segundo semestre desse ano e apresentei ontem. A quarta chave, as chaves do processo de criação, enfim, eu apresento para o leitor quais foram esses achados que eu começo falando desde lá da introdução. O que foi que eu achei, o que foi que eu descobri, quais são esses parâmetros que me empoderam enquanto artista travesti. Por fim, para a minha arcada, onde eu apresento as minhas conclusões e considerações finais. Acesso a outras salas com plástico, que estavam ali os meus desenhos. É um espaço bem pequeno mesmo, as pessoas ficaram dessa forma no espaço, aqui dá para ver as chaves. Tinha algumas plantas também, umas velas. Aqui no centro, a fotografia de Mona Lisa, que é uma amiga que eu conheci em Salvador, que me acompanhou na performance, na indução sonora. E agora, alguns registros da apresentação na UFPA, que aconteceu ontem. Nesse momento, eu usei um tecido chamado Failete, se eu não me engano, para fazer os desenhos com tinta acrílica. Mais uma vez o vestido branco, e que tem uma referência da não aceitação de pessoas travestis no casamento. Aqui a gente conseguiu usar, dessa vez que era um desejo desde lá de 2018, uma outra luz, uma outra dinâmica de iluminação, que eu consegui fazer lá, mas eu acho que melhorei aqui, consegui melhorar nesse momento. Aqui um pouco do jogo que acontece com o público. E agora eu vou apresentar para vocês alguns desenhos travésticos. Travésticos é uma noção que eu tenho que seria uma possível tradução, que é na perspectiva de uma travesti. Então são os desenhos que eu trago, que eu chamo de cosmologias da minha infância. Esses desenhos são como miragens ou visões que, quando eu era criança, eu via, ou imagens que me perseguiam, estavam todo o tempo no meu imaginário, ou quando eu ia desenhar, elas se repetiam ali e, na verdade, até hoje nunca saíram assim da minha vida. Aqui para vocês os achados dos processos de criação, vou falar bem rapidamente. Chamamento, eu dou esse título no trocadilho com o meu nome, que é Chamar. E que fala também sobre nomear, que no processo de criação eu, digamos que assimilei o fato de ter que trocar de nome por causa da minha transição de gênero e ter sido imposto um nome antes de me conhecer, antes de saber quem eu era, antes de saber até mesmo a definição dessa terra. Eu digo no texto que tem muitas chances de errar, de falhar, com o fato de dar nome para as coisas apenas quando eu senti esse nome, não uma necessidade de nomear para classificar as coisas. Sem caixa delimitante é quando eu entendo que eu não preciso me delimitar aos padrões que já estavam pré-estabelecidos de fazer e apresentar a arte. Porque eu só dei isso porque eu entendi que eu não precisava me delimitar a uma posição de gênero. Então, tudo vem a partir da minha trajetória de vida,
que existe ainda na minha vida e eu vou me empoderando no meu fazer artístico. O começo e o fim, a cura, quando eu entendi que todos os meus processos de criação em arte, eles surgem porque eu preciso resolver alguma coisa. E às vezes, como eu falei, eu não sei nem qual é o problema, mas eu sinto uma dor, eu sinto uma angústia, eu sinto uma necessidade, eu sinto uma ascensão chegando. E corpo vida é uma palavra que eu inventei quando eu comecei essa pesquisa. Primeiro surgiram os desenhos. A partir dos desenhos que eu fiz na parede do meu quarto, eu fui pesquisando os movimentos. Então eu precisei entender como um movimento vai retratar tal coisa, como um movimento vai falar de um sentimento. E eu criei essa palavra para tentar dizer para as pessoas o que eu estava sentindo, de como eu estava entendendo. Ambiente da performance e memória foi quando eu entendi que o meu estado de corpo ele precisava de indutores no espaço. Então, o ambiente e a memória eles têm que estar conectados, um precisa estar conectado ao outro. Se tem algo na minha memória que eu preciso no momento do espetáculo, eu preciso que isso esteja no ambiente. Por último, interesse no conflito entre arte e realidade, porque eu sou uma pessoa travesti e assim como quando eu passo na rua as pessoas ousam se perguntar se eu sou homem ou se eu sou mulher, me interessa que no momento da minha apresentação as pessoas se perguntem: isso é arte mesmo, sabe? Isso é dança, isso é teatro, o que é isso? Obrigada. Ontem estive num ritual de encontro de pessoas que, lógico, para quem está naquele universo ali de estudo, de formação, de troca, tem uma relação ali, mas para qualquer pessoa que passasse, que tivesse um interesse de colar, de se cair presente e dali, né, extrair. Então, com esse olhar, eu estive num rito de passagem e, assim, as linhas, sinuosidades daquele lugar ontem me remeteram a minha Manivar, né, que ontem era o dia de Santa Luzia. Chuveiro, a gente colhe a água da chuva no dia de Santa Luzia para lavar os olhos. Eu, a sincretizada de Santa Luzia, a senhora dos cineastas, da fotografia. Então, assim, para mim, tinha todo um simbolismo ontem ali dentro, aquela tenda de carinho. A oferta, o alimento, né? E as pessoas ali coabitando contigo, vigiando contigo, trocando ideias contigo, né? Então, assim, eu saí dali com a sensação de que a gente precisa te ouvir, te ler, não apenas a gente aqui, mas outros espaços, outras áreas de conhecimento, né? Outras cidades, outras trajetórias, porque é um assunto para a gente que a gente precisa aprender sobre ele. Mas não há aprendizado se não houver proximidade e estudo. Eu te digo assim, como professora de 30 anos de carreira na escola básica, nós nem começamos a conversar sobre isso. E a gente está falando de um curso de licenciatura em dança. Eu estou me atendo a questões relacionadas ao curso, né? A dança podendo oportunizar, né, no espaço escolar, nas diferentes faixas etárias, nas diferentes modalidades de ensino, esse olhar sobre um corpo que nesse momento não quer ser representativo, mas ao mesmo tempo porque divide com a gente generosamente essa caminhada, que para mim não é a trajetória, é a própria travesti, né? Então, assim, se tu tirar autoinvestigação, trajetória, reelaboração, tudo está dentro desse travesti. Que tu mesmo narra, né? Dessa palavra, esse mesmo narra, que te atravessa e ao mesmo tempo é atravessada pelo corpo. Então, quando eu leio,
eu leio com essa vontade de desaprender sobre tudo que eu já sei, ou que eu penso saber sobre o corpo, né? Sobre o que a gente pensa, já sei sobre isso, já disseram sobre ti. A diferença é que você diz. Né? E aí a primeira coisa que me vem é o teu nome, é a garantia, o direito, a legalidade. Então, quando você abre o teu resumo e diz, eu fui lá na legalidade para pegar o direito de defender isso de forma prática, poética e no formato da universidade também pede de unir, né? Então, se unir. Então, a questão do direito está muito ali presente. E a partir daí, tu vai tentando de alguma forma nos colocar dentro do trabalho. Acho que você é extremamente inteligente. Não te digo isso para te dizer você é uma travesti inteligente. Não é isso. Não preciso adjetivar. Mas eu digo, você é uma pessoa extremamente inteligente, lúcida e amadurecida sobre o teu processo. Porque no meu processo de estudo sobre o doutorado, uma das coisas que eu tenho tensionado e estou lutando muito para isso é para quebrar a linguagem. É quebra a linguagem. Não adianta dizer que a gente vai mudar, ou que a gente quer mudar um sistema, e aí corta o cabelo, muda de lugar, muda de estilo de vida, muda de profissão. Não é isso. A gente tem que tensionar os códigos que impuseram sobre a gente. Então, há uma tentativa, e uma tentativa muito escurecida, muito, assim, de desestruturar essa linguagem e dizer, é daqui que eu quero tirar isso. É daqui, dessa desconstrução que eu quero contar meu destino. E talvez, falando de mim, eu possa falar um pouco das minhas coletividades. Isso é uma questão. Isso é performance, né? Performance sobre a linguagem, o arte do cinema. Isso eu acho interessante. E ainda no teu resumo, estou me atento assim, à questão da tua escritura, que tem uma coisa muito interessante. A gente está na introdução do trabalho e a gente já tem o teu trabalho. Assim, é muito simples a forma como a gente coloca. É muito memorial, é objetiva, é direta, não é rebuscada, não tem uma pretensão de falar sobre coisas de forma muito elaborada, não. Eu quero contar. Então, eu acho que assim, é um trabalho. Tu falaste em 9 anos que tu paraste, não é isso? E eu digo, o que se faz em 9 anos, professoras e colegas? 9 anos a gente é capaz de fazer um curso técnico, uma graduação e uma especialização, certo? Pois foi isso que tu fizeste no teu trabalho. Às vezes a gente precisa parar. E essas paradas são necessárias para a gente olhar de novo. Eu acho que revolta, brincando com a palavra, é voltar de pé. Ai, gente. Destruiu. Sem condição. Obrigada. Não é assim, olha, eu vou voltar lá no final para fazer o caminho de novo, porque a gente não vai fazer o caminho de novo. Mas é dizer, eu quero refazer esse caminho, mas olhando assim, do meu jeito. Né? Então, esse caminho de ré que tu faz, que tu propõe, tu faz pela macumbagem. Toda macumba resolve isso, sabe? E essas falas que a gente tem sobre a universidade, que a gente aqui e ali sempre ouve, a gente é professora também, né? A universidade tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, mas a universidade também tem políticas para a gente tem acesso a recursos quando a gente sabe como cavar esses recursos. Fazer mestrado, né, filha? Tu fala dessa militância, Mestrado, bem? de ter tido em Tem que determinado vir, momento né? acesso a uma bolsa que te ajudou, a um intercâmbio universitário. Então, nós estamos aqui na universidade com um tema extremamente novo, diferencial para ela. Ela não foi pensada para a gente, para os nossos corpos, mas nós estamos aqui. E você está podendo dizer, encontrar as formas, os mecanismos, os meios. E as pessoas que estão. Eu, como mãe, como avó também, a minha netinha Beatriz também chega comigo e diz, não sabe, ela chegou para mim e comentou, vó, tem toda a abertura comigo. Eu acho que você não binária. Aqui que eu digo para ela, primeiro, calma, é muito cedo, né? Eu não nego, não nego de nenhuma possibilidade, mas eu só digo que é muito cedo para você cuidar, só não diga essas certezas, porque isso é processo, é descoberta.
Então, é cedo para se definir. E você que sentiu isso desde cedo, sabe o quanto que, de um modo geral, tolhe. Felizmente, meu filho e minha nora não tolhe. Mas a gente tem que dialogar. Embora eu não possa propor grandes contribuições para você, por falta, né, desse conhecimento teórico e prático, eu quero destacar algumas coisas do texto, alguns pontos legais. Primeiro, a tua escrita não é uma escrita linear, nem precisa ser. Né? Como você mesma disse, nos processos você não está preocupado se tem que começar começo, meio e fim. Tudo bem, não. E a escrita eu gosto de escrita desse tipo. Tudo bem. Aí você dedica esse teu texto à minha criança que foi e é viva deste corpo de hoje. Isso eu acho um ponto muito legal. Bom que você reconhece isso, porque mesmo não sendo uma criança padrão, você super deixa claro isso, né? Nem tudo foi perdido. Você assume que essa criança fez tudo que essa criança vivenciou, fez e faz parte do que você é hoje, de como você se reconhece como pessoa. Hoje é poético do Mário Quintana, nosso poeta gaúcho, né? O autor, ele nunca casou e ele falava tão bem sobre casamento. Nossa, quando você casar para saber que é um negócio complicado. Não, Luísa não acha complicado. Por isso que eu já acho que sai fora. Sim, vamos lá. O autorretrato, vamos lá. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. É você. Às vezes me pinto coisas de que nem há mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. Percebe? E dessa lida em que busco pouco a pouco minha eterna semelhança, no final, o que restará? Um desenho de criança. Olha aí, corrigido por um louco. E aí, o poema é esse. Aí eu digo para você, que tua saudável loucura de ser como és um ser humano em desconstrução, reconstrução, como queira, seja tua bússola, mesmo que por vezes ela totalmente desgoverne. Durante essa jornada, então não vou fazer considerações sobre o trabalho, mas vou fazer algumas considerações breves, porque eu acho que o ritual merece, chamar que se merece, né? Então, pouco tempo que a gente tem para resolver, e eu acho que o nosso tempo ainda tá de leve, mas também não vou me delongar. Quero muito agradecer mais uma vez pela presença dessas duas mulheres, pelas suas falas. Minhas duas alunas aqui. Elas que são idosas, viu? É sempre uma aula, né, pra gente, quando a gente está com os nossos pares, com as nossas colegas de trabalho, escutá-las, né, cada uma com as suas potências, cada uma com as suas pesquisas, com a sua forma de falar, com suas trajetórias, com as suas vidas. Então, assim, estou muito honrada por chamar de ter oportunizado isso para mim, porque foi a autonomia dela de escolher quem seria a banca, com quem ela queria dialogar. Eu sempre faço isso nas minhas orientações, né? Não sou eu que digo, eu indico se eu percebo que a pessoa está meio, não sabe, né? Mas chamar que foi ela que escolheu, foi ela que convidou. E aí agradeço muito pelas falas de vocês, agradeço pela presença aqui também da comunidade, uma parte da comunidade afetiva, né, acredito, de Chamaxi. E eu quero agradecer também a ti pela confiança, né, pelo afeto. Também me recordo de ter lá em sala de aula desde 2014, uma turma muito especial para mim, já fazia 4 anos de universidade, né, porque eu entrei em 2010. Então essa minha fala ela é completamente, bem entre aspas, desnecessária, porque é uma fala apenas de afeto, de agradecimento. Desnecessária, falei necessária, eu sempre falo dessa forma. Te agradecer, tenho muito respeito, não porque por estar no momento de transição de gênero, por ser uma travesti, né, porque tenho muito respeito, muito afeto por cada aluna, por cada aluno que cruza comigo nessa universidade. Gosto muito da docência, gosto muito desse afeto, desse olhar, né, desse corpo a corpo, desse respeito. Tenho sempre o cuidado de compreender, de aprender o nome desses estudantes, dessas estudantes, como querem ser chamadas, como depois
querem mudar de chamamento, de serem chamadas, assim, para me conectar de fato, de alguma maneira, nesse pouco tempo que a gente tem. E Chamax está nessa trajetória, né, turbulenta, né, que me contou no início desse ano, né, algumas coisas que fiquei sabendo a partir das nossas orientações, me coloquei à disposição, sabia que era um desafio, porque também desconheço a questão do tema. Muitas das questões da nota de rodapé, acredito que foram até vacilos meus, porque eu dizia, Chamax, vamos colocar isso, vamos dizer os nomes, vamos colocar, eu acho super importante mesmo que esse tipo da nota venha para o texto. Quero muito te agradecer, sempre tive muito apreço pela tua trajetória acadêmica, concordo muito com a Rosilene quando ela diz é uma pessoa muito inteligente e toda vez que ela vinha para as orientações fragilizada, né, ansiosa, né, com todos os nossos demônios que habitam a nossa alma feminina, porque é muito, né, muito difícil ser mulher, né, e às vezes eu não estava muito bem, ela também não, eu super te entendo, bora só aqui falar das nossas angústias, dos nossos, eu tô péssima, mas eu tô aqui contigo, então assim, eu acho que foi muito uma coisa de manas mesmo, né, de mulheres se olhando, se respeitando e por vezes retrocedendo, por vezes avançando, mas eu tinha certeza que ia dar certo, eu tinha certeza que a gente ia chegar aqui nesse final, que a gente ia concluir. Claro que o tempo não nos favorecia tanto, né? Era o agora, a gente sabia disso, tinha uma pressão acadêmica minha, né? Para com a Chamax, mas eu tenho certeza absoluta que sempre foi muito respeitosa, com muita empatia mesmo, de saber que dentro de todos esses processos de revolta, dentro de tudo que acontece na sua vida, mas que também a gente precisava seguir, concluir, para terminar esse ciclo e para começar outros, né, vitoriosos, uns não tanto, outros ainda mais vitoriosos, enfim. Então, quero muito agradecer, dizer que eu sempre acreditei na sua competência, é uma excelente artista, já vi ensinar várias vezes, dentro e fora da sala de aula. Sentido desde a primeira vez que me vi dentro da sala de aula, ainda iniciando o seu processo, ainda de outras formas, mas eu mesmo durante todo esse processo eu acreditava que não ia ser diferente a gente chegar aqui e agora nos brindando com as falas, né, da professora Rosilene, da professora Dani, mas assim, o mérito e as potências todas são suas. Muito obrigada, Chamax, por essa aula, por essa oportunidade. Pra quem vai? O próximo TCC vai para... Ai, tá foda pra mim.